Deus no livro de Salmo. Salmos, hoje no plural, de números 9 e 10. E se você puder, eu peço que, por favor, você se levante do seu trono, tá bom? Se levante do seu trono. Se você puder, fique de pé para a gente fazer a leitura desses dois salmos. Eu não vou comentar muita coisa, até porque hoje nós vamos observar a ceia do Senhor. Então eu quero ser bem breve, mas eu não quero deixar de, pelo menos, ler esses dois capítulos da Palavra de Deus. São curtos, somando os dois dá apenas 38 versículos. Então, se você não lembrar de nada que eu disser hoje, pelo menos você vai lembrar que você leu a Palavra de Deus, tá bom? Salmos 9 e 10. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Olha, até aqui, Deus está sentado no trono. Verso 5. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados. Suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram. No laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença, infunde-lhes, Senhor, medo, saibam as nações que não passam de mortais. Porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia.
abaixa-se e rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que o possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, e da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Quão preciosa, Senhor, é a tua palavra. É a tua palavra, Senhor. Foi a tua palavra que acabamos de ler, escrita por homens, porém inspirada por ti. Escrita há muitos anos atrás, porém ainda viva e eficaz, para falar aos nossos corações. Senhor, somos carentes. A nossa boca está aberta agora. As nossas mãos estão vazias e estendidas, aguardando do Senhor o pão nosso de cada dia. Não apenas o pão material, Senhor, mas neste momento, nesta noite, o pão espiritual, que vai fortalecer o nosso espírito, que vai mudar o nosso destino, que vai salvar a nossa alma. Nós cremos, Pai, que a Tua palavra é o Senhor falando aos nossos corações ainda nos dias de hoje. Então, Pai, neste momento nós clamamos para que os nossos pensamentos estejam voltados tão somente para ela, que apenas o Senhor brilhe neste lugar, que apenas a tua voz seja ouvida neste lugar, que apenas o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nossos corações e já nos prepare, Senhor, para a ceia do Senhor, para participarmos da mesa do Senhor, pois tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Amados, até aqui nós temos estudado um salmo de cada vez. Na verdade, algumas vezes nós não temos estudado nem um salmo inteiro. Nós temos meditado apenas em alguns versículos de um salmo. Mas nessa noite, nós vamos meditar em 2 salmos. E eu tenho boas razões, eu tenho ótimas razões para acreditar que a intenção de Davi era que nós lêssemos o Salmo 9 e 10 juntos. A intenção de Davi, quando escreveu estes salmos, era que nós meditássemos nos 2 como se eles formassem um par, como se eles formassem um só salmo. E eu não tenho muito tempo para explicar porquê. Muitas das razões por que esses 2 salmos formam um só estão no original, no hebraico. Mas em português, nós podemos notar uma razão muito importante. Que razão é essa? É que existem algumas expressões, existem algumas palavras, até algumas frases, que se repetem tanto no Salmo 9, como no Salmo 10. Inclusive, uma dessas expressões que se repetem nos 2 salmos, são os apelos do salmista, para que o Senhor se levante. No Salmo de número 9, nós encontramos o primeiro apelo dele. Salmo 9, 19, ele diz: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Mas no Salmo 10, ele também faz um apelo semelhante no versículo 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Essas 2 expressões, esses 2 apelos do salmista, nos ensinam ou nos mostram 2
preocupações que o salmista tinha e que servem de exemplo para mim e para você. Esses 2 apelos que o salmista faz para que Deus se levante, demonstram 2 preocupações de Davi e que servem de exemplo para mim e para você. Que preocupações são estas, pastor? Que Davi tinha e que nós também devemos ter. Antes de revelar que preocupações eram estas, eu queria logo dizer para você que a mensagem que eu vou pregar nessa noite é curta, mas ela é, em grande parte, estranha. Ela é, em grande parte, diferente das mensagens que nós normalmente ouvimos nos programas evangélicos de rádio e de televisão. Nessa noite eu quero falar sobre algumas preocupações de um servo de Deus. Algumas preocupações de um servo de Deus. Eu sei que normalmente quando se fala em preocupação, especialmente quando um pastor fala em preocupação, o que você espera o pastor vai dizer que nós não nos preocupemos. E de fato, muitas e muitas vezes o povo de Deus se preocupa com aquilo que não deveria se preocupar. Mas nessa noite eu quero ir na direção contrária. Eu não quero falar sobre preocupações que você não deve ter. Nessa noite eu vou incentivar você a se preocupar um pouco mais. Eu vou clamar, eu vou suplicar que você tenha certas preocupações que Davi tinha e que nós também deveríamos ter. Existem preocupações que eu deveria ter, pastor. Eu sou crente, pastor. Me respeita. É justamente porque você é crente que você deveria ter estas preocupações das quais nós vamos falar essa noite. Pastor, e qual é a primeira preocupação que o apelo ou os apelos de Davi mostram? Eu encontro aqui, irmãos e amigos, a preocupação de Davi com os perversos. Ou, para ser mais claro, eu encontro aqui a preocupação de Davi com a correção dos perversos, com o castigo dos perversos. E quem são os perversos, pastor? Com os quais Davi se preocupa aqui. Eles são chamados por vários nomes. Eu não sei se você percebeu na leitura, mas Davi fala dos perversos, Davi fala das nações, Davi fala dos povos, Davi fala dos maus, Davi fala dos ímpios, Davi fala dos opressores. E ele cita muitas características deles. Mas, resumidamente falando, quem são os perversos com os quais Davi se preocupa? Os perversos são aqueles que não se importam com Deus e, por isso, não se importam com o próximo. Vou repetir. Os perversos, aqui nos Salmos 9 e 10, são aqueles que não ligam, não se preocupam com Deus e, por causa disso, eles não estão nem aí para o próximo. São os maus, são os ímpios. Na Bíblia, normalmente, o amor a Deus e ao próximo estão casados. Quem tem dificuldade de amar a Deus, vai ter dificuldade de amar o próximo. Quem ama a Deus, vai ter condições de amar ao próximo. Então, Davi, ele vê estas pessoas fazendo mal, e ele se preocupa com elas, ele se importa com elas.
A maldade destas pessoas incomoda Davi. E aí Davi faz algo em relação a isso. Davi, na verdade, ele inicia até agradecendo a Deus pelos livramentos que Deus já deu das mãos dos perversos, dos maus. Ele agradece várias vezes, principalmente no Salmo 9. Porém, Davi não apenas agradece. Ele não fica satisfeito com o que Deus já fez. Ele pede para que Deus faça ainda mais. Por isso ele clama no Salmo 9:19, levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Davi está vendo a maldade prevalecendo no mundo, e ele não se conforma com aquilo, ele se preocupa com aquilo, então ele pede: Deus, se levanta, o Senhor já fez muitas coisas, é verdade, mas faz mais. Castiga o perverso, corrige o perverso, olha o que é que ele está fazendo na terra. Davi se importa com a maldade. E eu queria fazer uma pergunta. E nós? E nós? O que eu e você temos sentido e feito diante da perversidade prevalecente no nosso mundo? O que eu e você temos sentido e o que eu e você temos feito com a maldade ao nosso redor? Deixa eu dar um exemplo. O que você tem sentido e feito diante do assassinato de cristãos ao redor do mundo? Os jornais não noticiam, mas as redes sociais estão repletas de notícias de cristãos sendo mortos quase que diariamente no mundo inteiro. E essas notícias chegam até nós. Vários cristãos foram mortos no país tal. Vários cristãos foram assassinados no país tal. E eu pergunto: o que nós temos sentido diante dessa maldade, diante dessa perversidade? Talvez você diga: pastor, eu me comovo tanto. Pastor, eu fico tão comovido quando eu vejo que muçulmanos estão matando cristãos. Ok, legal, massa. Mas o que você tem feito além de se comover? Davi se comovia com a maldade dos perversos, mas ele fazia algo além disso. Podemos trazer um exemplo aqui do Brasil também. O que você tem sentido e feito diante da corrupção, dos crimes, da criminalidade que se alastra no nosso país? Talvez você diga: pastor, mas não tem nada para a gente fazer, isso não tem jeito. Isso não tem jeito. Todo dia a gente ouve falar de corrupção, no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal. Não tem nada para a gente fazer. Davi pensava diferente. Davi olhava para a maldade e ele pensava: é minha obrigação fazer algo contra isso. Existem coisas que nós não vamos poder fazer, mas a oração não é uma delas. Esses dias o irmão Laércio postou uma frase com a qual eu concordo há muito tempo. Para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada. Para que o mal prevaleça na terra, basta que eu e você achemos que não tem nada para a gente fazer. Davi se preocupava com os perversos. Isso o levou a clamar a Deus por eles, para que Deus fizesse alguma coisa. Como eu disse, tem coisas que nós não vamos poder fazer. Nós não vamos pagar o mal com o mal. Nem pense nisso, não se iluda com isso.
né? Não pense que a gente vai poder chegar no Congresso Nacional e jogar uma bomba lá. Não se iluda, nós não vamos poder. Mas nós podemos orar. Nós podemos orar. A oração é a arma mais poderosa que eu e você temos. O problema é que boa parte da igreja perdeu a fé na oração. Boa parte da igreja perdeu a fé no poder da oração. Acha que alguma coisa que vai fazer vai ser mais poderoso do que orar. E nós não sabemos que não vai. Davi se preocupava. Essa era a primeira preocupação que ele tinha. Porém, nós encontramos outra aqui nos Salmos 9 e 10. Além de se preocupar com os perversos, aqui eu também vejo a preocupação de Davi com os pobres. Além de se preocupar com os perversos, Davi também se preocupava com os pobres. Esse é outro assunto que é muito batido aqui nesses dois salmos, muito citado. Os pobres são chamados por vários nomes aqui: necessitados, aflitos, desamparados, oprimidos e por aí vai. Pastor, quem eram os pobres com os quais Davi se preocupava? Resumidamente falando, eram pessoas que, de certa forma, eram prejudicadas pelos perversos. Os pobres eram pessoas que eram prejudicadas pelos maus, pelos ímpios. Hoje, os perversos seriam os cristãos que estão sendo mortos, que não têm recursos para se defender. Davi se preocupava com eles. Davi se preocupava com os aflitos, com os necessitados, com os desamparados. Eu queria deixar bem claro que pobreza não salva ninguém. Existe essa ideia de que só pelo fato de ser pobre alguém vai para o céu. De jeito nenhum. Existe muita gente que, mesmo em meio ao sofrimento, não se volta para Deus. Não é sobre esse pobre orgulhoso que Davi está falando. Davi está falando aqui de um pobre que está sofrendo e que no meio do seu sofrimento se quebranta e clama a Deus e busca a Deus e pede salvação a Deus. E por clamar a Deus, ele é atendido. Ele é atendido. Várias vezes Davi reconhece isso. O Senhor não desampara o pobre. O Senhor não esquece do aflito. Davi reconhece que Deus costuma ajudar os aflitos, mas ele não se conforma com o que Deus já fez. Ele olha o sofrimento ao seu redor e ele fala para Deus: Senhor, se levanta. Levantar significa faz algo que somente o rei pode fazer. Davi se importa. Irmãos, e sabe o que foi que eu achei mais maravilhoso nisso aqui? Sabe o que foi que eu achei mais bonito em tudo isso? É que antes dessas duas questões serem preocupações de Davi, perverso e o pobre, elas eram preocupações de Deus. Antes de Davi se preocupar com isso, Deus já se preocupava. E Davi deixa isso muito claro. Davi várias vezes chama Deus de o juiz das nações, porque é isso que ele é. Várias vezes Davi chama Deus de o protetor dos pobres, ele é advogado dos pobres. É isso que ele é. Então, quando Davi se preocupa com isso, ele está se preocupando com o que Deus já se importa. Davi está refletindo a imagem de Deus. Para mim, o Evangelho é isso. Para mim, o Evangelho
é eu e você nos tornarmos mais parecidos com o nosso Criador. É nós fazermos o que Deus faz, porque nós sentimos o que Deus sente. O que eu estou querendo dizer é que quando nós nos preocupamos com a correção dos perversos, com a maldade ao nosso redor, e eu citei alguns exemplos, ou quando nós nos importamos com a pobreza, seja ela qual for, porque existem vários tipos, nós estamos imitando o próprio Deus. Nós estamos imitando o próprio Senhor. Davi se importava com os pobres e nós. Infelizmente, existe muita atitude errada em relação a isso. Inclusive, na própria igreja de Corinto, durante a ceia do Senhor, a qual nós vamos já praticar, haviam ricos e pobres. E durante a ceia havia uma refeição que os ricos estavam tomando, e eles estavam tomando aquela refeição sozinhos, deixando os pobres de lado. Na ceia do Senhor estava havendo divisão. Mas não precisa ir muito longe não para ver exemplos tristes assim. Recentemente, uma igreja muito famosa pegou fogo. E em poucas horas foi levantado uma impressionante quantidade de fundos para restaurar aquela igreja. Se eu não me engano, bilhões de dólares. Bilhões de dólares em poucas horas, poucos dias. Eu não tenho nada contra restaurar a igreja, eu sou pastor. O que me deixa triste é que poucos dias antes, tentaram levantar fundos para a reconstrução de famílias, de vítimas de um país africano, e o dinheiro levantado foi infinitamente inferior. O problema era a falta de dinheiro? Era não. Era a preocupação com os pobres. O problema não é falta de dinheiro. O problema é preocupação com os necessitados. E eu digo isso começando por mim. Começando por nós. Mas graças a Deus nem tudo é de se lamentar. Tem muita coisa boa acontecendo e eu louvo a Deus por isso. Já na igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, ela era caracterizada por não haver nenhum necessitado entre eles. Isso era igreja. Porque quem tinha mais, vendia e doava para repartir com quem tinha menos. Não tinha nenhum pobre, nenhum necessitado naquela igreja. E eu vejo, irmãos, que está havendo uma espécie de avivamento nessa área, nesses nossos últimos dias. Creio eu, avivamento do Espírito Santo. Eu quero crer que é o Espírito Santo que está fazendo isso. Avivamento na área social. Eu não acredito que nós devamos substituir o evangelho da salvação pelo evangelho do sopão. Eu não acredito. Não venha com essa história. Ah, isso aí é que é o evangelho. Da sopa é o evangelho? É não. Evangelho é salvação. Evangelho é Jesus Cristo morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia. Isso é evangelho. Evangelho é salvação da alma. Então eu não acredito em substituição. Que eu já ouvi muita gente. A gente já fez aqui ação social e alguém chegava e dizia: isso é o evangelho. Eu disse: é não. Agora, eu acredito que nós devamos incluir, pregar o evangelho, ao mesmo tempo, doar o pão. E a gente está começando a fazer. Está pouquinho ainda. Mas eu creio que Deus vai nos abençoar a fazer ainda mais. Porque
Isso é bíblico. Isso é bíblico. Nesses dias, uma irmã me procurou pelo WhatsApp perguntando, mandou um vídeo curto de uma família em necessidade. A mulher não aguentava nem falar, chorava. E ela perguntou, pastor Tiago, o senhor pode fazer alguma coisa por essa família? Eu disse, minha irmã, eu vou ver se nós ainda temos uma cesta básica. Dá para a gente doar uma cesta básica. Já era o final do mês, então eu ia ver se ainda tínhamos. Em poucos minutos, eu fui colocado dentro de um grupo de WhatsApp. Eu nem sabia do que se tratava. Em que dezenas de pessoas, que eu nunca nem tinha visto, estavam empenhadas em ajudar aquela família. E as fotos começaram a surgir, e eu fiquei envergonhado. Não sabia nem que pessoas eram aquelas, se eram crentes, se eram católicas, se não acreditavam em Deus, mas estava todo mundo empenhado em ajudar aquela família. E eu, meu Deus, isso é maravilhoso. Nós temos aqui bem próximo de nós, eu pedi permissão para falar sobre um projeto que iniciou alguns meses atrás. É o projeto Desperta Maracanaú, é Despertar Maracanaú, eu não sei direito. Mas é um projeto liderado por jovens, e já tem mais de 100 integrantes. E a última ação deles foi lá na Praça do Ferreira. Foram entregar 300 cestas básicas lá na Praça do Ferreira. Deus está fazendo muitas coisas. Deus quer fazer muitas coisas através de mim e de você. E materialmente é uma das formas de ajudar. Porém, sabe qual é a forma que Davi utiliza aqui? A mais cara de todas. A oração. Uma vez eu vi alguém trazendo, ninguém me contou não. Estava em um retiro e alguém trouxe algo para um pastor já idoso. E o pastor perguntou, minha irmã, quanto é? Era um serviço, um favor. E a irmã olhou para ele e disse, pastor, não é nada não. Só quero que o senhor ore por mim. O pastor olhou para ela e disse, agora ficou caro. Agora ficou caro, irmã. Peça dinheiro. Irmãos, às vezes dar alguma coisa materialmente é mais fácil do que dobrar os joelhos e orar por alguém. Sabe por quê? Porque a oração é a arma mais poderosa contra a pobreza que eu e você temos. Davi orou. Davi clamou. Davi se importou. Para concluir, eu queria fazer 2 aplicações. Primeira, talvez você seja um pobre. Talvez você está aqui essa noite me ouvindo e você é um pobre. Talvez você é um pobre materialmente. Ou talvez você é um pobre espiritualmente. Pois eu queria dizer para você que o rei ouviu a oração de Davi. O rei se levantou. Mas ele não se levantou apenas. O rei desceu a esta terra. O Rei Jesus se vestiu de pobreza por mim e por você. O Rei andou aqui entre nós. E Ele tocou em pessoas pobres, necessitadas, aflitas, desamparadas. Jesus se aproximou. Ei! Jesus não desampara o pobre, Jesus não desampara o aflito, Jesus não desampara o oprimido. Se você nessa noite reconhecer que é aflito em alguma área, se você reconhecer que não pode, se você reconhecer que não tem, corre para Jesus, porque antes de Davi se preocupar comigo e com você, Deus já se importava. Ele é o defensor do pobre. Clama a Ele agora. Busca a Ele agora. Não desiste de se entregar para Ele.
Mas eu também queria dizer que talvez você seja um perverso. Talvez você seja um perverso sem saber que é. Como assim, pastor? Eu sou tão bonzinho? Eu sou legal, pastor. Existem dois tipos de perverso. Existe o perverso que não crê em Deus na teoria. Ele nega a existência de Deus. Mas existe o perverso na prática. É aquele que com a boca diz que Deus existe, mas com a vida nega a existência de Deus. É alguém que diz que conhece a Deus, mas não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Talvez você seja um perverso, porque você não está nem aí para o Senhor. Você não se importa com o Senhor. E o Salmo 9:10 mostra muito bem o que é que vai acontecer com os perversos. Jesus, ele vai vir para julgar as nações. E lá em Mateus diz que ele vai separar os bons dentre os maus, assim como o pastor separa ovelhas e bodes. Você pode enganar o homem, mas a Deus você não engana. Mas se você se considera um perverso essa noite, a boa notícia é que Jesus pode transformar você. Ele diz: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Se você reconhecer nessa noite que é um pecador, que é uma pecadora, mas não quer mais continuar assim, curve a sua cabeça agora e fale com Ele. E diga: Senhor Jesus, eu sou mau, eu sou perverso. Eu afirmo te conhecer, mas não tenho vivido de forma agradável a ti. E nessa noite eu cantei que o meu coração é o teu altar. E hoje pela manhã nós estudamos o que é o altar. O altar não é um lugar alto, como muitos imaginam. O significado de altar é lugar de morte. Se o teu coração é o altar de Jesus, hoje é um dia para você morrer. Hoje é um dia para a tua vontade morrer. Hoje é um dia para a tua vaidade morrer. Hoje é um dia para os teus planos morrerem. Hoje é um dia para os teus propósitos morrerem. Hoje é um dia para o teu orgulho morrer na presença do Senhor. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Jesus te trouxe, porque Ele te ama, porque Ele tem um propósito na tua vida. Mas do jeito que você está vivendo, o teu destino é a perdição. Como diz aqui, as nações serão lançadas no inferno. E todo aquele que se esquece de Deus. Mas eu clamo essa noite, levante-se do seu lugar e venha até o Senhor Jesus Cristo. Ele está de braços abertos para receber você. Jesus está de braços abertos para perdoar você. Enquanto estamos louvando ao Senhor, se você é alguém que está arrependido de algo e deseja entregar-se a Cristo como Senhor e Salvador, ou você é alguém que deseja se reconciliar com Ele porque estava afastado, afastada. Ou você é alguém que nessa noite